Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Aqui você encontrará conteúdo para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Hoje, vamos analisar um salmo muito especial, o Salmo 15. Este salmo nos faz uma pergunta muito importante: quem habitará no tabernáculo do Senhor e no seu santo monte? Vamos descobrir juntos o que Deus espera de nós para podermos habitar em sua presença. Vamos lá? O versículo 1 começa dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esse versículo é uma pergunta retórica que é feita a Deus. O Salmo 15, como um todo, trata daqueles que são justos e íntegros, que vivem de acordo com os princípios de Deus. E esta primeira pergunta, portanto, estabelece a base para o restante do salmo. É como se o salmista estivesse indagando a Deus quais as qualidades que ele valoriza naqueles que desejam se aproximar dele. A resposta para essa pergunta é dada ao longo do salmo, onde são apresentadas diversas qualidades que caracterizam aqueles que habitam na presença do Senhor, tais como andar com integridade, fazer o bem ao próximo, falar a verdade, não difamar o próximo, não tomar empréstimos com juros, entre outras. Dessa forma, esse versículo nos mostra que, para habitar na presença de Deus, é preciso possuir um caráter íntegro e justo, que esteja alinhado com a vontade divina. É um convite para que busquemos sempre viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, a fim de nos aproximarmos dele e sermos abençoados por sua presença em nossas vidas. Continuando, o versículo 2 diz: Aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Esse versículo é uma continuação da resposta à pergunta feita no versículo 1. Nele, são apresentadas algumas das características que são valorizadas por Deus naqueles que desejam habitar na sua presença. Esse verso destaca a importância da sinceridade e da justiça na vida daqueles que desejam viver na presença do Senhor. Andar em sinceridade significa ser honesto e íntegro em todos os aspectos da vida, sem esconder nada de Deus ou dos outros. Já praticar a justiça significa fazer o que é certo e agir de forma justa, de acordo com os princípios de Deus. Além disso, esse versículo também enfatiza a importância de falar a verdade no coração, ou seja, ser sincero consigo mesmo em relação aos seus pensamentos e sentimentos, sem enganar a si mesmo. Isso significa não apenas falar a verdade para os outros, mas também para si mesmo. Portanto, o versículo 2 nos mostra que a sinceridade, a justiça e a verdade são qualidades essenciais para aqueles que desejam viver na presença do Senhor. São valores fundamentais que devem orientar a nossa vida, ajudando-nos a ser pessoas melhores e mais próximas de Deus. O terceiro versículo fala: Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Esse versículo continua a apresentar as características que são valorizadas por Deus naqueles que desejam habitar na sua presença. Este verso destaca a importância do cuidado com as palavras e ações em relação aos outros. Para habitar na presença de Deus, é necessário evitar a difamação e a maledicência, que consistem em falar mal de outras pessoas pelas costas, disseminando informações falsas ou prejudiciais sobre elas. Além disso, o versículo destaca que aquele que deseja habitar na presença do Senhor deve também evitar prejudicar o próximo. Isso significa que devemos cuidar para não fazer mal a ninguém, nem agir de forma injusta ou desonesta em relação aos outros. Por fim, o versículo destaca a importância de não aceitar nenhum opróbrio contra o próximo, ou seja, não se juntar àqueles que difamam ou maltratam outras pessoas. Isso mostra que não basta apenas não fazer o mal, mas também não compactuar com aqueles que o fazem. Portanto, o versículo 3 nos mostra que o cuidado com as palavras e ações em relação aos outros é essencial para viver na presença de Deus. Devemos evitar a maledicência, não prejudicar ninguém e não compactuar com aqueles que fazem o mal. São atitudes que demonstram amor e respeito pelo próximo e que nos aproximam de Deus. Já o versículo 4 diz: A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda.
Esse versículo continua a apresentar as características que são valorizadas por Deus naqueles que desejam habitar na sua presença. Este verso destaca a importância de ter uma atitude correta diante de Deus e dos outros. A primeira parte do versículo mostra que aquele que habita na presença do Senhor não deve dar valor ou respeito ao que é considerado reprovável ou mal. Essa pessoa é capaz de enxergar a diferença entre o que é bom e o que é mal, e não se deixa levar por más influências. A segunda parte do versículo destaca a importância de honrar aqueles que temem ao Senhor, ou seja, aqueles que têm uma vida de fé e obediência a Deus. Essa pessoa valoriza e respeita aqueles que se esforçam para viver de acordo com os mandamentos de Deus, e reconhece que eles são exemplos a serem seguidos. Por fim, o versículo destaca a importância de cumprir as promessas, mesmo que isso traga algum prejuízo pessoal. Aquele que jura com dano próprio, e ainda assim cumpre a promessa, demonstra uma grande integridade e compromisso com a palavra dada, mesmo que isso lhe custe algo. Portanto, o versículo 4 nos mostra que ter uma atitude correta diante de Deus e dos outros é essencial para viver na presença de Deus. Devemos valorizar e respeitar aqueles que temem ao Senhor, enxergar a diferença entre o que é bom e o que é mal, e cumprir nossas promessas mesmo que isso traga algum prejuízo pessoal. São atitudes que demonstram amor e respeito por Deus e pelos outros, e que nos aproximam dele. Para finalizar, o quinto versículo termina dizendo: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Este verso destaca a importância de agir com justiça e integridade em relação ao dinheiro e aos negócios. A primeira parte do versículo condena o empréstimo com usura, que é o empréstimo com juros excessivamente altos. Deus valoriza a honestidade e a justiça em todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Aqueles que exploram os outros por meio de juros abusivos são condenados pela Bíblia. A segunda parte do versículo condena o recebimento de suborno para prejudicar o inocente. Isso significa que Deus espera que seus filhos ajam com justiça e não usem a influência ou poder que têm para prejudicar os outros. Aqueles que agem com integridade e justiça em suas vidas financeiras e negócios, jamais serão abalados. Portanto, o versículo 5 nos ensina que Deus valoriza a justiça e a integridade em todas as áreas da vida, incluindo nossas finanças e negócios. Devemos agir com honestidade e justiça em nossos relacionamentos financeiros, e não permitir que o dinheiro ou o poder corrompam nossos valores e princípios. Essa é a forma de viver de acordo com os ensinamentos de Deus e alcançar a estabilidade e a segurança que Ele oferece. Resumindo, o Salmo 15 ensina sobre o caráter e as qualidades que Deus espera que seus filhos tenham. Ele começa com uma pergunta sobre quem pode habitar no santuário de Deus e responder que aquele que anda em retidão, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Também destaca a importância de não falar mal do próximo, não praticar o mal contra o seu semelhante, honrar a Deus e aqueles que o temem, manter a sua palavra mesmo que seja prejudicial, não explorar financeiramente os outros e agir com justiça e integridade em todas as áreas da vida. O Salmo ensina que aqueles que praticam essas qualidades, andam com Deus e desfrutam da sua proteção e bênçãos. Então, o Salmo 15 nos mostra o caminho da vida justa e piedosa, que agrada a Deus e nos leva à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, espero que esta análise do Salmo 15 tenha sido edificante para a sua vida e que tenham aprendido o que Deus espera de nós para que possamos habitar em sua presença. Lembrem-se de que, como cristãos, temos o dever de viver uma vida íntegra e reta diante de Deus, obedecendo à sua vontade e seguindo seus ensinamentos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e de se inscrever em nosso canal para acompanhar outros vídeos como este. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe um comentário aqui embaixo, me conte o que achou deste conteúdo, e compartilhe suas experiências com o Salmo 15. Lembre-se sempre de que Deus está conosco em todos os momentos e que, quando buscamos a sua presença, encontramos a paz e a felicidade que só Ele pode nos dar. Que a fé em Deus esteja sempre presente em nossas vidas, nos guiando e nos fortalecendo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Amém.